Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 4 de dezembro de 2023. Morte é natural, então por que é tão difícil aceitar? A ciência explica. Parte 1. Convivemos com o inevitável ciclo da vida há quase 200 mil anos, estimativa da presença do Homo sapiens na Terra, mas ainda não conseguimos lidar muito bem com a ideia de morrer, ou perder uma pessoa querida. Às vezes, sofremos até mesmo com a morte de pessoas que não conhecemos pessoalmente, como um artista ou atleta famosos. Se a morte é algo natural, o que explica tamanha dor? A psicologia evolucionista, que analisa aspectos da mente e do comportamento sob o prisma da adaptação do homem na Terra, não tem uma resposta definitiva para essa pergunta. Mas estudiosos tentam lançar luz sobre o tema. Uma das teses é que o luto possui uma função adaptativa. Assim como uma dor forte no lado esquerdo do peito chama atenção para um possível infarto, o pesar profundo no coração pode deflagrar o restabelecimento de prioridades, o cuidado pelos que ficam e consigo próprio. Outra linha de pensamento, porém, enxerga o luto como uma má adaptação que explica a redução do desejo sexual, da fome e da imunidade após a perda de alguém querido. Sofrer pela morte de outra pessoa é um efeito colateral do modo como o ser humano se relaciona amando e se apegando a outros seres. A ideia de que a dor do luto é um mal necessário para a valorização da vida é reconfortante, mas não faz ninguém sofrer menos. E nem mesmo os bichos escapam desse terrível efeito colateral do apego. Há registros de animais de estimação que vivem processos de luto, e podem ficar tristes, sem comer ou até morrer após a partida do tutor. Fases do luto: quanto maior o apego, maior o sofrimento do luto. Geralmente, ele pode ser dividido em 4 fases. A primeira é a de choque ou entorpecimento, em que ainda é difícil acreditar no que aconteceu e, por isso, a dor é menor. A segunda é a de anseio e busca pela figura perdida, que gera desânimo e choro. Na terceira, vem a desorganização e o desespero. Na quarta, a reorganização e a retomada da normalidade. O sofrimento humano é dimensionado pela pessoa segundo aspectos pessoais, características de personalidade e histórias vividas. A primeira fase do luto pode durar até uma semana, mas não é possível prever o tempo de duração das outras. Tudo depende dos recursos internos de cada um e da relação com a figura perdida, entre outras questões. A cultura tem influência forte ao autorizar ou não certas manifestações da dor e oferecer rituais de proteção ao enlutado que são coletivas. Deve-se levar em conta, também, questões religiosas na manifestação do sofrimento. Na Revista Espírita de fevereiro de 1865, Allan Kardec esclarece sobre a apreensão da morte. O homem, seja qual for o grau da escala social a que pertença, a partir do estado selvageria, tem o sentimento inato do futuro. Diz-lhe a intuição que a morte não é a última palavra da existência e que aqueles que lamentamos não estão perdidos para sempre. A crença no futuro intuitiva é infinitamente mais geral que a no nada. Como é, pois, que, entre os que creem na imortalidade da alma, ainda se encontra tanto apego às coisas da terra, e tão grande temor da morte? O temor da morte é efeito da sabedoria da providência, e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Ela é necessária enquanto o homem não for bastante esclarecido quanto às condições da vida futura, como contrapeso ao arrastamento que sem esse freio levaria a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho daqui, que deve servir para o seu próprio adiantamento. É por isto que nos povos primitivos o futuro não é mais que uma vaga intuição, depois uma simples esperança, e mais tarde, enfim, uma certeza, mas ainda contrabalançada por um secreto apego à vida corporal.
À medida que o homem melhor compreende a vida futura, diminui o temor da morte, mas, ao mesmo tempo, melhor compreendendo a sua missão na Terra, ele espera seu fim com mais calma, resignação e sem medo. A certeza da vida futura dá outro curso às suas ideias, outro objetivo a seus trabalhos. Antes de ter essa certeza, ele só trabalha para o presente. Com essa certeza ele trabalha em vista do futuro, sem negligenciar o presente, porque sabe que seu futuro depende da direção mais ou menos boa que der ao presente. A certeza de reencontrar os amigos após a morte, de continuar as relações que teve na Terra, de não perder o fruto de nenhum trabalho, de crescer incessantemente em inteligência e em perfeição, lhe dá paciência para esperar e coragem para suportar as momentâneas fadigas da vida terrena. A solidariedade que vê estabelecer-se entre os mortos e os vivos lhe faz compreender a que deve existir entre os vivos, e a partir de então, a fraternidade tem sua razão de ser e a caridade um objetivo no presente e no futuro. Para libertar-se das apreensões da morte, deve poder encará-la sob seu verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado por pensamento no mundo invisível e dele ter feito uma ideia tão exata quanto possível, o que denota no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa aptidão para se desprender da matéria. Naqueles que não são suficientemente avançados, a vida material ainda predomina sobre a vida espiritual. Ligando-se ao exterior, o homem só vê vida no corpo, ao passo que a vida real está na alma. Estando o corpo privado de vida, aos seus olhos tudo está perdido e ele se desespera. Se, em vez de concentrar o pensamento na vestimenta externa, ele voltasse para a própria fonte da vida, sobre a alma, que é o ser real a tudo sobrevivente, lamentaria menos o corpo, fonte de tantas misérias e dores. Mas para isto é preciso uma força que o espírito só adquire com a maturidade. O temor da morte tem sua razão de ser, portanto, na insuficiência das noções sobre a vida futura, mas denota a necessidade de viver, e o medo que a destruição do corpo seja o fim de tudo. É, assim, provocado pelo secreto desejo da sobrevivência da alma, ainda velada pela incerteza. O temor enfraquece à medida que cresce a certeza, desaparece quando a certeza é completa. Esta foi a crônica do amanhecer de 4 de dezembro de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.